Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o capítulo 8 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, do versículo 1 ao versículo 20. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar deixando o seu like preventivo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela generosidade de cada um de vocês. Nesse momento, convido você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, sem demora, nós vamos agora aqui à nossa Bíblia digital. Estamos no capítulo 8. Meus amados, no vídeo anterior, faltou apenas o versículo 53 do capítulo 7. Portanto, então nós iremos ler esse versículo 53, vamos seguir do versículo 1 e vamos lendo até o versículo 11, para que nós possamos extrair os elementos desse capítulo maravilhoso que tem muito a nos ensinar. Então peço a você agora, nesse momento, que você possa ler comigo esse versículo número 53, o versículo 1 até o versículo 11. Vou dar aqui um zoom aqui para que você possa enxergar da melhor forma e peço agora nesse momento para que você leia aqui comigo, tá bom? Vamos ler juntos. E cada um voltou para a sua casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Meus amados irmãos, vamos refletir sobre essa passagem, extrair os ensinamentos de Jesus para a edificação da nossa fé. Em primeiro momento, nós podemos nos perguntar por que Jesus ele se inclina e escreve no chão quando ele se encontra com essa mulher adúltera, não é? Então, primeiro, meus amados, essa mulher havia cometido adultério e tinha sido levada até Jesus para fazer uma espécie de julgamento. Ali os fariseus,
os escribas, diante de Jesus, eles conduzem essa mulher. Então, no livro do Levítico e no livro do Deuteronômio, nós encontramos as passagens bíblicas se referindo, né, ao pecado do adultério. E diz que a pena para esse pecado, meus amados, era a morte através do apedrejamento. Mas os fariseus são hipócritas, né? Vocês sabem, porque eles não estão preocupados aqui com o julgamento em si dessa mulher, mas eles estão querendo colocar Jesus à prova, porque Jesus costuma sempre perdoar. Então, se Jesus perdoar naquela ocasião, na mentalidade daqueles fariseus, né, ele não estaria cumprindo a lei e ele também precisaria ser condenado. Então, eles querem, na verdade, meus amados, pegar Jesus. Eles querem pegar Jesus na palavra. Mas Jesus sabe disso, porque Jesus conhece o pensamento humano. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E ele responde com grande sabedoria, não é verdade? Ele responde de uma forma que deixa aquelas pessoas ali desconcertadas, meus amados. Ele responde aqui através desse versículo 7, não é? Aqueles fariseus e aqueles escribas. Ele responde dessa forma: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Então Jesus, ele vai no mais profundo do coração do ser humano. Essa palavra que é capaz de penetrar o íntimo do coração. E ali, meus amados, o silêncio de Jesus e o ato de escrever no chão é o ato para fazer com que todos ali presentes possam colocar a mão na sua consciência. Então, Jesus, meus amados, ele não ignora a justiça de Deus, mas antes de condenar o outro, a justiça de Deus, né? A justiça de Deus, Jesus nos ensina primeiramente a fazer o exame na nossa consciência, para saber se estamos aplicando a justiça de Deus a partir da nossa própria vida. E foi justamente isso ali que aconteceu com aqueles fariseus. E ali, depois que Jesus profere essa palavra de sabedoria, essa palavra penetrante, começaram a sair um a um, começando dos mais velhos. Então, meus amados irmãos, por isso Jesus ele se inclina e silencia. Ele inscreve no chão. É como se Jesus ele estivesse dizendo assim para cada um de nós: vocês nasceram e foram criados do pó da terra, né? Por isso que Jesus ele coloca ali aquele dedo, né? Aquele dedo no chão e começa a escrever, como se ele estivesse escrevendo na nossa própria consciência. Nós que nascemos da terra, do pó, então temos que entender e refletir sobre se nós estamos aplicando essa justiça a partir da nossa vida. Então, Jesus, ele escreve na nossa consciência. Essa é a mensagem de Deus. Então, na forma de compreender no sentido espiritual, nós poderemos, né, assim entender que Jesus ele vai no mais profundo da nossa consciência e pede que cada um de nós possamos também analisar a nossa consciência, não é mesmo? Então, vejam, meus amados, apliquemos a justiça de Deus primeiramente na nossa vida. E antes de julgar qualquer pessoa, coloquemos a mão na nossa consciência para evitar situações como essa aqui os fariseus e os escribas passaram, não é verdade? Quando nós somos confrontados com a nossa própria vida, com a nossa própria consciência, nós temos como enxergar que nós não somos nada sem Jesus. E que se não fosse a misericórdia dele na nossa vida, o que seria de nós? Por isso que a gente precisa ser misericordioso, não é mesmo? Então, vocês podem também notar aqui no versículo número 11, meus amados, que nós temos aqui uma ordem de Deus. Jesus ele nos dá uma ordem. E ordem, vocês sabem, nós marcamos com a cor vermelha. Caso você ainda não tenha visto o vídeo onde eu ensino a marcar, a fazer as marcações dos elementos, né, que nós vamos extraindo ao longo dos nossos estudos, você pode consultar aqui na nossa playlist. Ou então eu vou colocar aqui no card aqui desse vídeo, aqui na parte de cima, tá bom? Então, qual é a ordem de Deus nesse caso aqui? Versículo 11. Jesus ele diz assim nessa parte, ó:
nem eu te condeno. Aí vem a ordem. Vai e de agora em diante não peques mais. Então, Jesus, ele nos perdoa, não é verdade? Jesus perdoa. Ele sempre está disposto a acolher a cada um de nós, desde que nós possamos nos arrepender e fazer o propósito de não pecar mais, de lutar contra o pecado. Por isso Jesus ele dá essa ordem aqui. Vai e de agora em diante não peques mais. Vamos agora, meus amados, ler somente esse versículo número 12 aqui, para que nós possamos extrair um elemento. Jesus ele diz assim no versículo 12: De novo Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Meus amados, que promessa maravilhosa, não é mesmo? Promessa de Deus, nós marcamos com a cor verde. E vamos refletir por que é uma promessa. O versículo número 12, não é? Jesus ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz, é a nossa salvação. E ele promete que se nós seguirmos os seus ensinamentos, se nós seguirmos ele de perto, nós jamais iremos andar nas trevas, mas sim teremos a luz da vida dentro do nosso coração, na nossa vida. Jesus é a luz, é a palavra que ilumina a nossa vida. Veja, lá no Salmo 119, se eu não estiver enganado, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que é muito importante que nós possamos perseverar no curso bíblico, aprofundando, conhecendo Jesus, que é a luz. Ele é a luz divina, ele que ilumina as trevas do nosso coração. Então, através da palavra dele, quando nós conhecemos a palavra de Jesus, nós conhecemos o próprio Cristo, que é capaz de iluminar a nossa vida, iluminar o nosso coração. Então, meus amados, que nós possamos perseverar sempre nesse curso bíblico de coração aberto para conhecermos Jesus, amarmos cada vez mais ele e servirmos ele. Então, vamos dar continuidade agora a partir do versículo 13 ao versículo 20. Vamos ler aqui comigo. Convido você a ler junto comigo do versículo 13 ao versículo 20. Disseram-lhe os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Jesus respondeu-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. E está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Diziam-lhe então: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também meu Pai. Essas palavras ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu. Por quê? Porque sua hora ainda não havia chegado. Muito interessante, meus amados, aqui no versículo 14, vou até sublinhar com vocês, não como promessa, princípio ou ordem de Deus, mas algo aqui que eu achei muito interessante que vocês notem aqui. Aqui nós estamos diante de uma perseguição. Os fariseus e os escribas, eles começam ali a querer pegar Jesus na palavra, querer encurralar Jesus para querer condená-lo, para querer matá-lo, porque estão movidos, né, pelo ódio. Então Jesus aqui no versículo 14, na parte finalzinha aqui, ó, olha o que ele diz aqui, ó. Vós, porém, não sabeis
de onde venho, nem para onde vou. Então veja, quando Jesus ele diz isso, ele está dizendo que aquelas pessoas ali, elas pensam que sabem de onde Jesus ele é, mas não sabem porque eles enxergam segundo a carne. Para eles, Jesus é uma pessoa que veio da família da Virgem Maria, de São José, mas eles não têm aquela profundidade. Eles não sabem que Jesus é o unigênito de Deus, o Filho único de Deus. Então, por isso que Jesus ele diz assim: vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então, outro ponto também aqui, nesse versículo 15 aqui, ó. Vós julgais conforme a carne. Então, por que Jesus ele diz isso? Vós julgais segundo a carne. Porque ele julga segundo a aparência. Eles só julgam por aquilo que eles veem com seus olhos carnais e não com a profundidade do Espírito Santo, de saber que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. Eles estão ali cegos pelo ódio, pela inveja, né? Quantas vezes, né, nós corremos o risco também de não enxergarmos as graças de Deus, o amor de Deus na nossa vida por esses sentimentos, não é mesmo? Que nós possamos ficar vigilantes a não julgar conforme a carne, né? Conforme a aparência, mas sim conforme a palavra de Deus, conforme a misericórdia de Deus, através do seu Espírito Santo. E ele continua aqui no versículo 15, ó. Ele diz assim: mas a ninguém julgo. Por que Jesus está dizendo que a ninguém julga? Ele está dizendo que a ninguém condena. Os fariseus, sim, eles querem condenar Jesus. Mas Jesus a ninguém condena. Por isso que Jesus ele diz: vocês julgam conforme a carne, mas eu a ninguém julgo, a ninguém condeno. Meus amados irmãos, veja quantos ensinamentos maravilhosos o Senhor Jesus ele nos dá através desses versículos bíblicos, através desse capítulo aqui, número 8. Meus amados, chegando ao final do nosso vídeo de hoje, nós devemos sempre refletir. Devemos sempre pegar o nosso caderno de anotação espiritual e escrever aquilo que Deus ele colocou no nosso coração. Qual foi a mensagem de Deus para a nossa vida no encontro de hoje? De que forma nós poderemos aplicar esses ensinamentos? Aqui abaixo, se você se sentir à vontade, pode colocar aqui nos comentários aquilo que mais te chamou a atenção no estudo de hoje. Então, meus amados, continue rezando por nós, pelo nosso apostolado. Continuaremos rezando por cada um de vocês para que vocês perseverem, para que vocês cresçam cada vez mais na intimidade com a palavra de Deus, com a pessoa de Jesus. Meus amados irmãos, vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, ósculo santo, graça e paz.